No México existe um feriado de grande importância para a população local, o Dia de los Muertos, onde acreditam que as almas dos finados vêm do além para visitar seus entes queridos ainda vivos. Para celebrar o feriado, são montados vários altares com oferendas e fotos dos parentes e amigos falecidos. De acordo com a história, essa tradição vem desde os tempos primordiais. Existem muitas histórias e algumas lendas por trás deste feriado. Uma delas dizia que as oferendas eram protegidas por desconhecidas forças ocultas, e caso alguém roubasse o presente dado a algum morto, seria amaldiçoado e esquecido no além. Mas a história mais contada era sobre Catarina de los Toteles, uma linda jovem da alta sociedade mexicana do século XIX. Ela tinha uma beleza que fazia pulsar o coração dos homens, desde os ricos e poderosos até os mais miseráveis. Para ter seu tão disputado amor, um malandro boêmio a presenteou com um belo colar de brilhantes. Ficou perfeito em seu pescoço, mas junto com o presente veio a notícia de que um colar igual ao seu havia sido roubado de uma oferenda. Segundo os boatos, era uma joia feita sob encomenda, relíquia de família. Seu pretendente roubou a joia de algum falecido para lhe dar de presente. Como ele conseguiu tal feito, ninguém sabia contar. Bem que ele tentou devolver o objeto roubado. Tarde demais. Catarina nunca mais foi vista, pelo menos não em vida. Seu corpo foi encontrado em algum cemitério da cidade e até hoje não se sabe a causa da morte. Para sua alma descansar em paz, ela foi embalsamada e sepultada na cripta de Los Toteles, e como manda a tradição, várias fotos suas foram postas nas oferendas da família, de amigos e desconhecidos que se comoveram com sua história e a veneraram como uma santa. Muitas meninas se fantasiavam como ela para homenageá-la. Segundo os supersticiosos da época, ela foi amaldiçoada por engano. Como nunca se conformou com sua morte prematura, tornou-se um espírito amargurado, jurando voltar do além para se vingar daqueles que não têm respeito pelos mortos. Por isso, logo após a sua morte, especialmente neste feriado, sempre encontravam vários corpos de vândalos sem vida pelas ruas da cidade do México, do mesmo modo que ela foi encontrada. Testemunhas afirmavam ter visto uma bela dama de vestido vermelho caminhando sozinha pelas ruas, na intenção de explicar as mortes misteriosas, o mesmo vestido que Catarina usava em seu velório. Ela virou uma lenda urbana. Passaram a chamá-la de Santa Catarina de la Muerte. Na época, a polícia achou que era algum serial killer disfarçado, aproveitando-se da situação, ou alguém da família querendo vingar sua morte. Mas como nunca foi provado, nada contra ninguém, os casos de homicídios foram arquivados, assim como a morte dela não foi investigada. Para evitar sua visita ao mundo dos vivos, suas fotos foram retiradas das oferendas e destruídas, acreditando que assim ela seria esquecida e não voltaria para assombrar mais ninguém. Todas essas lendas contadas pelo povo, de geração em geração, serviam de pretexto para atrair turistas ao México, principalmente no Dia de los Muertos. Atualmente, os mexicanos se preparam para mais um feriado com shows, comidas e bebidas típicas e muita festa. É claro, muitas oferendas aos falecidos. Todos os cemitérios do país ficam lotados de visitantes. São parentes visitando os túmulos de seus entes queridos e curiosos que vêm de longe para conhecer a festa tradicional mexicana. Mas nem tudo é perfeito. Sempre há um bando de arruaceiros que se aproveitam da festa para cometer seus delitos e, em casos mais graves, assassinatos. Foi o que aconteceu com Ramon. Para fugir de uma gangue de ladrões, decidiu correr para uma região afastada da cidade. Ele foi parar na fazenda Los Toteles. Após a morte, as lendas contadas sobre Catarina, a família foi se afastando de tudo e todos na região foi se deteriorando. Com o tempo, a fazenda foi abandonada e esquecida. Nem mesmo os indigentes se atreviam a passar pelo local. E foi com esse pensamento que Ramon resolveu buscar abrigo na antiga casa de Catarina de los Toteles. Enganou-se. A gangue foi atrás dele. A vontade de capturá-lo era tanta que não se importava em invadir a antiga propriedade considerada mal assombrada. Ramon começou a correr sem rumo pela escuridão e caiu em um buraco. Ficou todo dolorido com a queda, mas agradeceu por cair ali. Notou que havia um pequeno túnel e decidiu ver onde dava. Assim, seria mais fácil se esconder dos bandidos. Rezou para eles não encontrarem aquele buraco.
andou até chegar ao que parecia ser uma caverna. Ao analisar bem as paredes daquele local, viu que não era bem uma caverna, parecia algum tipo de sala secreta. Era a cripta da família dos Toteles. Bem no centro da sala, lá estava envolto em um caixão de vidro ornamentado com pedras preciosas, o corpo de Catarina. Ramon achou muito estranho o estado em que estava o corpo. Para quem havia morrido há mais de 100 anos, ela estava muito bem conservada, nem parecia um cadáver, mas sim alguém que dormia profundamente como uma bela adormecida. Ela ainda preservava os seus mais belos traços, mesmo depois de morta. Lembrava uma boneca de porcelana de tão perfeita que era. Também estranhou o fato da família ir embora e deixar o corpo naquela propriedade abandonada, que poderia ser invadida a qualquer momento. Até a sua morte era motivo de dúvidas. Pessoalmente, Ramon não acreditava naquelas histórias de maldição. Achava que ela foi só mais uma vítima que não deveria ser esquecida. Estava distraído, admirando a beleza eternizada de Catarina, quando ouviu um barulho de porta sendo posta abaixo. Pelas vozes, eram os bandidos que deveriam ter entrado na casa. Deveriam estar saqueando o local e encontraram a entrada da cripta pela parte de cima da mansão. Voltou pelo túnel para se esconder. "Olha só o que temos aqui", disse um dos bandidos. "Até que não foi de todo mal termos vindo para cá." "Essa daí não é a tal garota que morreu por engano?" Alguém lhe perguntou. "Se é, eu não sei, mas chega até a ser um desperdício esse monte de joias enfeitando um caixão de vidro. Ainda por cima abandonado no meio do nada", disse o líder do bando. "Você está pensando em saquear a defunta? Cara, se a lenda for verdade, podemos ser amaldiçoados, como foi a Catarina." "Ah, vocês acreditam mesmo nessa palhaçada? Quem garante que não foi ela que aprontou com alguém? Essa gente da alta sociedade se acha melhor que nós só porque nasceram em berço de ouro. Se essa história é verdadeira, foi muito bem feito para ela. Agora, levem tudo que puderem e rápido." Ramon só ouviu o barulho de vidro ser quebrado. Não acreditou que tiveram coragem de violar o túmulo da Catarina. E eles tiveram. Quando viu que a gangue saiu da cripta pela passagem da casa, voltou ao local e, além de quebrar o caixão, também saquearam as outras campas ali presentes. Ele ficou com pena daquela jovem que morreu na flor da idade. Sabe-se lá o que realmente aconteceu com ela. Mas também não importava, ela se foi e descobrir o que houve não a traria de volta. Ainda achava que ela não podia ser esquecida, por isso fez questão de montar um altar improvisado ali mesmo na cripta de sua família, com as velas antigas e alguns docinhos guardados em seu bolso. Rezou para que Catarina tivesse gostado dos doces enquanto viva. Em meio ao estrago que os bandidos deixaram, viu um certo papel velho e amarelado pelo tempo jogado no chão. Era uma antiga foto de Catarina de los Toteles. Como a tradição do Dia dos Mortos, colocou-a na oferenda improvisada. E como não tinha como fugir pelo buraco que caiu, teve que sair pela passagem da casa. Infelizmente foi uma péssima ideia. A gangue de ladrões ainda estava lá. "Achou que escaparia da gente? Não é, Ramon?" Colocaram uma joelhada entre eles. Para pôr mais lenha na fogueira, mandaram segurar uma das joias que enfeitavam o caixão da Catarina para ser amaldiçoado. Para quem não acreditava em maldições, ele começou a rezar por algum milagre. Foi como se alguém houvesse escutado as suas preces. Na hora que o líder do bando puxou o gatilho, em vez de atirar em Ramon, acertou o próprio pé. Ninguém acreditou que ele havia errado o tiro. Quando foram socorrê-lo, uma forte rajada de vento passou entre eles. De repente, ouviram um barulho. Parecia mato sendo pisado. Olharam para a escuridão e praticamente surtaram quando viram quem era. Sim, ela mesma, Catarina de los Toteles. Ou melhor dizendo, era Santa Catarina de la Muerte. Começaram a atirar desesperadamente em sua direção, em vão. Com apenas um estalar de dedos, toda a corte de bandidos desmaiou. Morreram. Ramon observava a cena e temeu ser o próximo, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela lhe estendeu a mão. Queria as joias que estavam nas mãos dele. Ela sabia que Ramon não havia roubado e que a trouxera de volta. Depois, ela só apontou para a direção da cidade. Queria que ele fosse embora naquela região o quanto antes, e foi o que ele fez. Alguns dias depois, Ramon fez uma denúncia anônima para a polícia sobre os ladrões mortos na propriedade abandonada da família Los Toteles. Além deles,
Também encontraram o corpo de Catarina, sepultaram-na no cemitério da cidade, onde recebe muitas homenagens no Dia de los Muertos, principalmente de Ramon, que todos os anos sempre visitava o túmulo para agradecê-la por ter salvado a sua vida. Logo depois desse episódio, muitos já disseram ter visto uma bela dama de vestido vermelho caminhando sozinha pelas ruas, mas como ninguém morreu, não deram muita importância. Por garantia, nunca mais houve caso de roubo de oferendas. Ninguém queria acabar amaldiçoado como ela. Era como se Santa Catarina de la Muerte estivesse de vigia, e ela estava.